mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, primeira sexta-feira desse mês de julho, e os textos nos ajudam muito a nos voltarmos para o coração de Jesus, que é esse coração humano assumido por Deus. Deus nos amou também com um coração humano, como lembrávamos na solenidade do Sagrado Coração de Jesus que celebramos no mês passado. Na primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, nós estamos quase que terminando aqui o ciclo de Abraão, esse patriarca que já idoso, agora perde a sua esposa, Sara. Abraão é modelo para nós de fé. Saiu da sua terra, deixou a sua cultura, se tornou um nômade. Agora ele está perdendo a sua esposa. E Abraão age conforme o costume do seu tempo. Ele que era um homem sem terra, nômade, então compra um pedaço de terra para sepultar a sua esposa, né? Como nós vimos aqui, na caverna do campo de Macpela, em frente de Mambré, que é Hebron, na terra de Canaã, é que ele sepultou sua mulher. Comprou um pequeno terreno para sepultar a sua mulher. Vejam então, ele já estabelece ali naquela terra, como que cooperando com Deus, né? Uma ligação, um vínculo muito forte. E Abraão, sabendo que está velho, já perdeu a sua esposa, já tem o filho da promessa, Isaque, ele então pensa, né? Falar assim, brincando, né? Mas vocês vão me entender. Ele pensa em dar uma mãozinha para Deus, né? Deus prometeu uma descendência numerosa, né? Ele tem que pelo menos providenciar a esposa de Isaque, né? Como era também o costume. E ele não quer que seja alguém daquela terra de Canaã, mas como era o costume daquele período, ele manda esse seu servo, que faz um juramento solene, conforme o costume, põe a mão debaixo da minha coxa, significa um juramento realmente existencial, de que, quer dizer, eu posso morrer em paz, que você vai fazer isso. Você vai de onde eu saí e vai buscar junto à minha parentela uma esposa para Isaque. E o servo faz essa pergunta muito sensata. Tá bem, e se ela não quiser vir, eu devo então levar seu filho para lá? Supondo que Abraão já não vai estar aí mais para dizer. E Abraão, com toda firmeza, desobriga um servo de juramento se ela não quiser vir. Ele confia unicamente em Deus. Vocês estão vendo como é que a fé de Abraão não é só de um momento, é marcante aquele momento, sai da tua terra e vai para onde ele vai. Tem um momento do sacrifício de Isaque, que não aconteceu, né? Que nós também meditamos esses dias, e agora aqui também. Tudo ele confia na providência, como ele disse naquele episódio de Isaque, Deus providenciará. Então ele está tomando as providências, mas ele lembra da promessa sempre que Deus fez. Deus vai dar o seu jeito, né? Ele está fazendo a parte dele, né? Não é alguém também que fica de braços cruzados, confia na providência divina. Aliás, já dizia Santo Inácio de Loyola, nós devemos fazer tudo como se tudo dependesse de nós, mas sabendo que tudo depende de Deus, né? Então, nem preguiçosos e omissos, nem presunçosos, achando que a nossa ação é que é eficaz. Eficaz é a ação de Deus, que sabe utilizar de instrumentos frágeis, que somos nós, para realizar o seu projeto. E aí, então, nesse texto que hoje nós vemos as duas coisas, a morte e a ressurreição. Sara morre, é sepultada, o servo vai e traz Rebeca, né? Se Sara sai de cena, entra uma outra mulher,
Rebeca. É interessante como é que na Bíblia, embora nós tenhamos sociedades patriarcais, a mulher é muito valorizada. Há mulheres muito importantes na Bíblia, desde o Antigo Testamento, e é sublinhada essa ação. A ação de Sara, a ação de Agar, a ação agora de Rebeca. E termina até com uma cena assim bonita, né? O texto aqui da leitura salta uns versículos, é claro, entre a viagem do servo e a volta, porque o texto já é grande. Imagina se na liturgia nós fôssemos ler tudo. Mas Rebeca vê ao longe Isaac. Então, mesmo dentro desse casamento arranjado, como era próprio daquele tempo, existe também o amor. Rebeca também avista Isaac e pergunta ao servo: quem é aquele que vem ao nosso encontro? E ele responde: é o meu Senhor. Ela cobre o rosto e vai iniciar então essa história também de amor de Isaac com Rebeca. Então vemos o projeto de Deus se realizando em meio às vicissitudes humanas, sem sair da história humana, com seus condicionamentos também culturais e humanos, né? É muito bonito ver que a história da salvação é um diálogo de amor entre a graça de Deus, que sempre tem a iniciativa, e a resposta da liberdade humana, que é chamada a generosidade. Paro por aí por causa do tempo, vamos ao evangelho belíssimo de hoje. Jesus que passa. É um dos chamados mais impressionantes de Jesus. É um desses chamados onde não há dúvida. São raros, viu? Isso aqui acontece com Mateus, com Paulo e com poucas pessoas, né? Se todo mundo pudesse descobrir sua vocação assim, seria um sonho, né? É uma, diria Santo Inácio, é uma eleição de primeiro tempo, né? Em que você não tem dúvida, né, daquele chamado. Jesus passa e viu um homem chamado Mateus. A gente pode imaginar como é que foi esse olhar de Jesus. Não é um olhar só físico, ele vem em profundidade e ele diz uma palavra: segue-me. E esse homem se levanta e seguiu Jesus. Era um cobrador de impostos, larga tudo, e em uma posição execrável naquela sociedade, alguém desprezado. É um escândalo que Jesus chame um cobrador de impostos, e chama com toda convicção e firmeza: segue-me. E ele se levanta e vai. Mas o mais escandaloso vem depois. Jesus vai para a casa de Mateus, senta-se à mesa. E quem são os companheiros de mesa de Jesus? Vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. A refeição para o oriental é de uma importância muito grande. É sinal de convivialidade, é sinal de compartilhamento existencial. Então não é só um lugar como se você fosse assim, agora não está podendo nem isso por causa da pandemia, fazer um lanche rápido assim, comer um sanduíche, não é nada disso não. Refeição é um ato fraterno, de partilha de vida, de existência. E Jesus ali, e Jesus sendo o Messias, como é, significa que tem uma novidade, tem evangelho. Quer dizer, os pecadores se sentam à mesa com Jesus. Fazer só umas perguntinhas para vocês que estão em casa e que estão aqui me acompanhando. Vocês já pensaram se o Papa Francisco se reunisse com algumas pessoas nesse tempo polarizado que nós estamos? O que iam dizer? Olha com quem que o Papa está encontrando. Não estou falando dos de fora não, estou falando do chamado fogo amigo, da turma de dentro, que quer ser dona da igreja e saber mais que o Papa e os bispos. Iam reprovar o Papa, iam reprovar, se os bispos fizerem, nossa Senhora. O problema dessa turma é que Jesus fazia isso. Se eles fossem do tempo de Jesus, eles estavam nessa turma dos fariseus, que ficavam escandalizados. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero a misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Olha, nós estamos aqui na primeira sexta-feira, hein?
Primeira sexta-feira é dia da gente também fazer uma reparação pelos pecados. O risco que a gente corre é da gente pensar, eu estou aqui reparando o pecado dos outros. Olha, isso é farisaísmo. Nós somos os primeiros pecadores. A igreja não é a comunidade dos perfeitos. A igreja é a comunidade dos pecadores perdoados. E que reconhece que foram perdoados, que são pecadores e que foram perdoados. Por isso, vivem na alegria da convivialidade com o Senhor. Como nós precisamos recordar essas páginas do Evangelho, porque hoje tem muita gente assim, em umas posições rígidas, que beiram realmente ao fanatismo, que julgam, que condenam os outros, que segregam, que dinamitam as pontes, que criticam o compromisso de fé e social dos outros. Ah, se essas pessoas vivessem no tempo de Jesus, elas estariam do lado daqueles que estavam gritando, crucifica-o, crucifica-o, como hoje fazem com aqueles que querem seguir Jesus. O que o Papa Francisco diz? É exatamente isso. Misericórdia é o centro da pregação do Papa Francisco. Seu pontificado é um pontificado que chama atenção para a misericórdia, como a grande vontade de Deus. Quero misericórdia e não sacrifício. Enquanto esses outros pensam que oferecem a Deus um culto que Ele não quer e negam a Ele o que Ele quer, a compaixão, a misericórdia, a solidariedade. E para vocês não pensarem que eu estou falando de alguma coisa abstrata, eu vou concretizar isso aí mais. Mesmo sem dizer nomes, mas vocês não são bobos. Devia nos escandalizar que quando é morto alguém, por exemplo, se na família de cada um de nós, cada um pense na sua família, se você tivesse um irmão ou uma irmã que se desviasse do caminho do bem e começasse a fazer uma porção de coisas erradas, qual é o seu desejo? Que essa pessoa fosse eliminada ou que essa pessoa se convertesse e encontrasse o caminho do bem? É espantoso que tem gente festejando a morte de um criminoso chamado Lázaro. Até o nome é emblemático, porque para quem conhece o Evangelho, tem justamente uma parábola que Jesus conta, muito séria, no Evangelho de Lucas, que é o rico que dava banquetes e Lázaro que ficava à porta. Por coincidência, esse Lázaro, que frequentou as mídias, o noticiário nos últimos dias no Brasil, tem esse nome, né? É um criminoso, é verdade. Mas Jesus não veio e não foi para os pecadores? Não foi para os doentes? Ou foi para os justos? Para os sãos? É contraditório. Ele não disse isso, ele disse o contrário. Como é que nós podemos nos alegrar com a morte de um pecador, de um criminoso? Como é que isso pode ser festejado? Como é que uma alta autoridade da República, e aqui não é comentário não, porque foi postado, é visto, como é que uma alta autoridade da República pode dizer CPF cancelado? Porque esse criminoso foi morto. E como é que outros podem festejar? E como é que um filho de uma alta autoridade da República também vai postar e dizer, e a autoridade pública também, finalmente ele foi despachado para o tão esperado encontro com Satanás no inferno? Que autoridade ele tem para condenar alguém e dizer que alguém vai para o inferno? A igreja nunca fez isso. A igreja diz que pessoas estão no céu, faz canonizações, mas nunca a igreja disse fulano, beltrano está no inferno. Nós nem temos autoridade para isso, porque Deus é que conhece cada pessoa. Durante a Segunda Guerra Mundial, um jornalista escreveu no jornal, lá nos Estados Unidos, época do nazismo, e o que estará Judas pensando lá no inferno? Época de Pio XII. E lá no Observatório Romano, órgão oficial do Vaticano, saiu um artigo questionando com que direito ele colocava Judas no inferno. Olha bem, o jornal oficial do Papa Pio XII.
Com que direito ele colocava Judas no inferno? Na época da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, né? Com todos aqueles crimes. Quem somos nós para dizer que alguém está no inferno ou vai para o inferno, assim, com essa certeza, celebrando a morte de alguém? Isso não é uma atitude cristã, meus irmãos. Quem faz isso está longe do Evangelho de Jesus Cristo. Quero a misericórdia e não o sacrifício. É a palavra de hoje. Me desculpe, mas não podia deixar de falar isso no dia que nós estamos, primeira sexta-feira do mês de julho, Sagrado Coração de Jesus, e com este texto aqui, em que Jesus chama Mateus, em que Jesus se senta na mesa com os pecadores. Ou nós somos a igreja que segue Jesus, e portanto que estabelece pontes, que promove o diálogo, não para provar o erro, não é isso. Deus detesta o pecado, mas Deus ama o pecador. E o discípulo de Jesus também deve detestar o pecado, porque nós não podemos compactuar com o erro, com a injustiça, com a maldade, mas nós devemos amar o pecador. Jesus nos ensina a amar até os inimigos, rezar pelos que nos perseguem. Então, se nós queremos prestar realmente um verdadeiro culto a Deus e sermos devotos do coração de Jesus, aprendamos essa palavra. Quero misericórdia e não sacrifício. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.